Você sabia que Steven Spielberg quase não dirigiu Jurassic Park porque estava exausto emocionalmente durante as filmagens de A Lista de Schindler? Ele editava Jurassic Park à noite, à distância, enquanto gravava um dos filmes mais pesados da história do cinema durante o dia. Isso fez com que várias decisões criativas fossem tomadas sem ele estar fisicamente presente no set. O medo do estúdio era que o filme perdesse identidade, mas esse distanciamento acabou ajudando Spielberg a confiar mais na equipe e apostar menos nos dinossauros digitais, criando a tensão que tornou o filme eterno. Você sabia que Clube da Luta foi visto como um erro comercial antes mesmo de ser lançado? O estúdio não sabia como vender o filme e tentou esconder o verdadeiro tom da história no marketing. David Fincher entrou em conflito direto com executivos porque se recusava a suavizar a violência e a crítica social. O resultado foi um lançamento morno e críticas divididas. Só anos depois, com o boca a boca e o home video, o filme se transformou em um fenômeno cultural, provando que o estúdio estava completamente errado. Você sabia que os irmãos Wachowski quase perderam Matrix porque ninguém entendia o roteiro? Para convencer o estúdio, eles gastaram parte do orçamento inicial filmando a primeira cena inteira do filme. Aquela abertura com Trinity não existia apenas para o público, mas para provar que o projeto funcionava. Mesmo assim, a Warner acreditava que o filme seria um fracasso confuso. A aposta em filosofia, tecnologia e ação estilizada parecia arriscada demais para o final dos anos 90. Você sabia que Titanic foi considerado uma bomba financeira antes da estreia? O orçamento ultrapassou todos os limites aceitáveis da época, e a imprensa já tratava o filme como o maior erro da carreira de James Cameron. Houve rumores de que o estúdio poderia quebrar se o filme fracassasse. Cameron abriu mão do próprio salário para garantir a conclusão do projeto. Quando Titanic se tornou o maior sucesso da história até então, o constrangimento dos críticos foi proporcional ao impacto do filme. Você sabia que muitos estúdios recusaram o Silêncio dos Inocentes por acharem perturbador demais? A ideia de um assassino canibal carismático assustava executivos, que acreditavam que o público rejeitaria o personagem. Anthony Hopkins aparece pouco mais de 15 minutos no filme, mas sua presença foi tão marcante que redefiniu vilões no cinema. O risco parecia enorme, mas o filme acabou vencendo os 5 principais Oscars, algo raríssimo para um thriller psicológico. Você sabia que Forrest Gump quase foi um fracasso crítico por causa do tom considerado ingênuo demais? Muitos executivos achavam que o público não aceitaria um protagonista tão simples em meio a eventos históricos complexos. Tom Hanks também abriu mão de parte do salário em troca de participação nos lucros, porque acreditava no projeto. Essa decisão transformou o filme em um dos maiores sucessos financeiros da década e consolidou Hanks como um dos atores mais respeitados de Hollywood. Você sabia que O Exterminador do Futuro 2 foi o filme mais caro já feito até aquele momento? O uso massivo de efeitos visuais digitais assustou investidores, que acreditavam que o público não estava pronto para aquilo. James Cameron apostou tudo em uma tecnologia ainda instável. Se o filme falhasse, a carreira dele poderia ter sido seriamente comprometida. O resultado redefiniu os efeitos especiais no cinema e mudou o padrão da indústria. Você sabia que Pulp Fiction foi rejeitado por vários estúdios por não seguir uma narrativa tradicional? A história fora de ordem parecia um suicídio comercial. Quentin Tarantino se recusou a reorganizar o roteiro porque acreditava que o impacto vinha justamente do caos narrativo. O filme venceu a Palma de Ouro em Cannes e mudou completamente o cinema independente dos anos 90, mostrando que o público estava pronto para algo diferente. Você sabia que o roteiro de O Sexto Sentido ficou famoso em Hollywood antes mesmo do filme existir? Estúdios disputaram o projeto porque o final era considerado genial, mas o medo era que ele não funcionasse na tela. M. Night Shyamalan construiu o filme inteiro em torno da experiência do espectador, escondendo pistas à vista de todos. O sucesso transformou o diretor em um dos nomes mais comentados da época e criou uma obsessão por finais surpreendentes. Você sabia que as cenas iniciais de O Resgate do Soldado Ryan foram tão realistas que veteranos de guerra tiveram reações emocionais fortes durante as exibições teste? Spielberg
optou por uma abordagem crua, sem romantizar a violência. O estúdio temia que o público rejeitasse aquele nível de brutalidade logo no início. Em vez disso, o filme se tornou referência absoluta em retratos de guerra no cinema e mudou a forma como conflitos armados são mostrados até hoje. Você sabia que o Rei Leão quase não existiu do jeito que conhecemos, porque a Disney estava muito mais focada em outro projeto. Na época, o estúdio acreditava que Pocahontas seria o grande sucesso e tratou o Rei Leão como um filme secundário. Muitos animadores experientes foram direcionados para o outro projeto, deixando o time de O Rei Leão com menos recursos e mais liberdade criativa. Essa falta de atenção fez com que os criadores arriscassem mais, apostassem em uma história mais sombria e criassem um dos filmes mais emocionais da história da animação. Você sabia que o final de Seven quase foi completamente alterado pelo estúdio? Executivos odiaram a ideia do desfecho pessimista e queriam algo mais esperançoso para o público. David Fincher brigou para manter o roteiro original porque acreditava que mudar o final destruiria a mensagem do filme. Durante semanas, o estúdio tentou convencer o diretor de que aquele encerramento afastaria o público. Hoje, o final de Seven é considerado um dos mais impactantes e inesquecíveis do cinema dos anos 90. Você sabia que O Máscara originalmente seria um filme muito mais violento e sombrio? O personagem veio de uma HQ extremamente brutal, e a ideia inicial era adaptar essa versão para o cinema. Quando Jim Carrey entrou no projeto, tudo mudou. O roteiro foi reescrito para aproveitar o humor físico e a energia caótica do ator. O que seria um filme quase de terror virou uma comédia icônica, mostrando como uma única escolha de elenco pode transformar completamente um projeto. Você sabia que o Show de Truman foi considerado estranho demais para o público da época? Muitos executivos não acreditavam que as pessoas aceitariam um filme onde o protagonista não sabe que sua vida inteira é um programa de televisão. O medo era que a história fosse confusa ou desconfortável. Mesmo assim, o filme seguiu em frente e acabou antecipando debates sobre privacidade, mídia e exposição que só se tornariam comuns anos depois, tornando a obra ainda mais relevante com o tempo. Você sabia que Ghost quase foi rejeitado por não se encaixar em nenhum gênero específico? O filme misturava romance, drama, suspense e sobrenatural, algo que os estúdios evitavam na época. Havia receio de que o público não entendesse o tom da história. Patrick Swayze teve que insistir muito para que o projeto fosse levado a sério. O resultado foi um sucesso gigantesco, que provou que o público estava disposto a se emocionar com histórias fora do padrão. Você sabia que Toy Story quase foi cancelado pela própria Disney durante a produção? Em uma versão inicial, Woody era um personagem arrogante e desagradável, o que fez executivos rejeitarem o filme inteiro. A Pixar teve que refazer grande parte do roteiro em pouco tempo para salvar o projeto. Essa mudança transformou Woody em um personagem carismático e emocional, garantindo o sucesso do primeiro longa totalmente feito em computação gráfica da história. Você sabia que Tom Cruise quis transformar Missão Impossível em algo completamente diferente da série original? Ele não queria apenas um filme de ação, mas um suspense cheio de traições e reviravoltas. Isso desagradou fãs da série clássica, que esperavam algo mais simples. A escolha de matar personagens importantes logo no início foi extremamente criticada nos bastidores. Mesmo assim, o filme redefiniu o gênero de espionagem nos anos 90 e deu início a uma das franquias mais duradouras do cinema. Você sabia que Um Sonho de Liberdade foi um fracasso nos cinemas quando foi lançado? O público não se interessou pelo filme e a bilheteria foi decepcionante. O reconhecimento só veio depois, com exibições na televisão e locações em vídeo. Com o tempo, a história ganhou força emocional e passou a ser considerada uma das melhores já feitas. É um dos maiores exemplos de como um filme pode falhar no lançamento e ainda assim se tornar um clássico absoluto. Você sabia que O Profissional gerou muita polêmica nos bastidores por causa da relação entre os personagens principais? O roteiro original tinha tons ainda mais controversos e várias ideias precisaram ser cortadas para evitar rejeição do público. Jean Reno e Natalie Portman
Entregaram performances tão fortes que desviaram a atenção das polêmicas e transformaram o filme em um marco do cinema dos anos 90, especialmente no gênero de ação mais intimista.